Todos acharam? Um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Para sempre amém. Os insondáveis, seus juízos e seus caminhos, ninguém pode contar Deus. Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Oh, quem pode desfrutar o coração de Deus? Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Mas Ele revela o seu coração aos seus amigos. Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. A Ele, a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Para sempre, amém, amém, amém.
está sentado. Aleluia. Anseia por ti.
que Ele realmente tem todo o poder e por isso que Ele é chamado Senhor. Que isso seja gravado no seu coração, para que você nunca mais se desespere. Glória a Deus. Eu falo isso para quem está aqui e para quem está lá fora. Amém. Para que desespero? Amém. Para que se desesperar? Se Deus é todo poderoso. Cantamos verdades. Esse é meu respirar. Esse é meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu criou os céus, criou a terra, sim, Senhor. Criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o Vossa causa repreenderei o devorador, para que não os consuma o fruto da terra. A vossa vinha no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a santíssima palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Graça e paz aos irmãos. Amém? Amém. Irmãos, da cidade.
e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? A partir de agora, irmãos, cada um de nós aqui, quem quiser, a gente vai estar, cada um vai ler um versículo. Quem pode ler o 23, começa. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto para baixo. Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente e disse a sua mãe: mulher, eis aqui o teu filho. 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. 28. Ação. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre em uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, já chegava à boca. Amém? Agora todos irão ler o 30. Todos juntos no 3. 1, 2, 3. Pois, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, deu o Espírito. Amém. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Jesus disse: Está consumado. e inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de vida, Senhor, que o Senhor nos está dando hoje. A oportunidade é essa, Senhor. Que oportunidade foi essa? O que nós fizemos para recebermos tamanha oportunidade em amor? Nós declaramos o teu governo, Senhor. Declaramos, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Enche-nos, Senhor, nessa tarde, Senhor, de regozijo, Senhor, pela tua palavra. Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor, mas obrigado, Senhor, porque em meio às nossas imperfeições, o Senhor nos amou. O Senhor enxergou em nós algo que nem nós mesmos enxergamos. Obrigado, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Essa passagem, ela é o grito da nossa vitória. E ela fala muito sobre esses dias, né? A gente está vivendo esses dias. João 19:30, Jesus na cruz, ele suspira e grita: está consumado. Jesus está dizendo ali: o preço foi pago. Concluí a missão que foi me dada. E interessante, irmãos, é que em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I levantou a sua espada
e deu um brado de vitória, dizendo: independência ou morte. Hoje está sendo comemorado isso, o que foi feito em 1822 por Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga. Aquele grito marcou a história do Brasil, pois declarou liberdade de uma nação que estava subjugada a Portugal. O Brasil era subjugado a Portugal. Quem mandava no Brasil era Portugal. Mas depois daquele dia, tudo mudou. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I levantou a sua espada, como conta a história, e deu um grito: independência ou morte. O grito ali no Ipiranga trouxe autonomia política ao Brasil. O grito ali no Ipiranga tornou o Brasil uma nação soberana. O Brasil passou a decidir o seu próprio destino. Esse grito de independência ou morte se tornou um símbolo de coragem, de decisão e de mudança na nossa nação. E até hoje é lembrado como um marco fundador da pátria brasileira. Então, por isso, hoje eu não vim por aqui, hoje eu vim pelo comércio, que viu um rapaz ali no comércio. E quando eu passei, a cima está cheia, as pessoas, festa, as pessoas comemorando, e um momento propício para o evangelismo, rapaz. Ano que vem é certo a gente estar nessas coisas aí. Provavelmente vai cair segunda de terça, é feriado mesmo. A cidade está, como a gente fala, né? O mar está para peixe aí em cima, tem muita gente mesmo. Mas eles estão comemorando, muitos não sabem, não estão fazendo aí pela festividade. Mas hoje é comemorado 7 de setembro, no dia que o Brasil ele deixou de ser subjugado por Portugal. Resumindo, o grito do Ipiranga foi importante porque significou o nascimento do Brasil como um país independente, mas não foi o suficiente para dar a liberdade tanto que o povo precisava. Aquele grito, o que foi feito naqueles dias, trouxe uma liberdade política para o Brasil. Porém, irmãos, o problema do nosso Brasil, o problema de toda a humanidade, não está em ele deixar de ser subjugado politicamente. O problema do homem se encontra no pecado. Esse é o nosso problema. Outros temos, mas o nosso maior problema e principal é o pecado. Amém? Séculos antes, irmãos, desse grito no Ipiranga, que foi em 1822, não às margens de um rio, mas no alto de um monte chamado Calvário, outro grito ecoou, não o grito de um imperador terreno, mas o grito do Rei dos Reis, o Filho de Deus. Dom Pedro I ele trouxe um grito que trouxe a liberdade para o povo brasileiro, mas Jesus naquela cruz ele bradou: está consumado, nos libertando dos nossos pecados. Você já viu essas 3 bandeiras que tem aqui? Tem a bandeira da Bahia, o Brasil da sorveteria. Eu vou falar com os irmãos, vou mandar fazer uma bandeira e botar aqui, ó: está consumado. Fazer uma bandeira, porque esse é o grito da nossa independência. O grito da nossa independência, irmão, não foi construído com a espada na mão, mas foi construído com sangue, ao qual o Filho de Deus entregou a sua vida por nós. Se nós estamos aqui hoje, foi porque o Filho de Deus assumiu o nosso lugar naquela cruz. Está consumado. O preço dos nossos pecados foram pagos. A tão sonhada liberdade cantou. Fazendo um trabalho lá no presídio de Salvador, e os caras cantam, eles cantam a canção: a tão liberdade vai cantar, a tão liberdade vai cantar. E a gente pôde compartilhar lá mesmo no Complexo 5 sobre essa tão sonhada liberdade. Ela já aconteceu na cruz. Nós somos livres por meio de Jesus Cristo. Amém? O Filho de Deus bradou: está consumado, o preço está pago. Enquanto o grito do Ipiranga libertou uma nação de um domínio político, o grito de Jesus no Calvário: está consumado, libertou toda a humanidade do domínio do pecado e das trevas. Amém.
do pecado e das trevas. O grito do Ipiranga mudou a trajetória de um país, mas o grito de Jesus na cruz freou as nossas paixões de encontro ao inferno. Estávamos, irmão, caminhando a passos largos para a nossa morte eterna, e Jesus gritou: está consumado. O preço foi pago. A tão sonhada liberdade cantou. Quando Jesus bradou está consumado, ele estava declarando que a maior de todas as batalhas havia sido vencida. Pois se o grito do Ipiranga pode quebrar as correntes de um domínio político, o grito do Senhor no Calvário está consumado, quebrou as correntes invisíveis do pecado, a culpa e a morte. Glórias a Deus. Precisamos entender o que foi realmente feito naquela cruz. Precisamos entender esse brado ao qual o Senhor nos deu. O primeiro aspecto é: na cruz, Jesus pôs fim à condenação que pesava sobre nós. Na cruz, Jesus pôs um fim à condenação que pesava sobre nós. As Escrituras vêm dizer que todos pecaram e destituídos foram. Todos. Pense na pessoa mais boazinha que você conhece. Pecou. O único justo e santo é Ele. Eu falo isso porque eu amo minha mãe. Mas eu falo, minha mãe essa precisa se resolver com o Senhor. Amém. Eu amo meu pai, mas meu pai precisa se resolver com o Senhor. Senão não adianta. Não adianta. Hoje, irmãos, para vir para aqui, eu já chorei tanto de alegria, minha irmã Beatriz. Teve um jovem que ele chegou aqui na nossa reunião aqui no cenáculo, em cerca de uns 3 meses, a 4 meses, vai fazer uns 3 meses. E esse jovem, ele tinha uma vida regressa aí fora. Muitos anos, irmãos. Sofreu, pensa uma pessoa boa, mas tomou decisões erradas, entrou em coisas que não era para entrar, foi vendo uma bola de neve, quando ele olhou para trás, era quase impossível sair. Tentaram tirar a vida desse jovem várias vezes. Ele tem uma facada aqui, irmãos, ele deitado, deram uma facada nele, a facada pegou nesse osso aqui, ó. Aqui, ele tem a cicatriz aqui nesse osso. Da outra vez ele correu com a faca pendurada no peito. Da outra vez na localidade pegaram ele, no vídeo chegaram pra gente, ele apanhando. Passou na televisão. E pense um cara legal, um cara gente boa, mas as decisões que ele tomou levou ele para esse lugar. Para ele mesmo não tinha mais jeito, a família já não aguentava mais. Não aguentava mais, irmão. Você entende? A mãe desse rapaz, a situação dele foi tão difícil dessa família que a mãe dele não pôde chorar o luto do esposo, porque enquanto estava enterrando o esposo, um filho estava correndo do mundo de um bairro para outro, surtado pelas drogas. E ele também nas drogas. Essa mulher, agora que ela está chorando, o luto do marido de 2018, que o cara morreu, porque ela não teve paz. Essa mãe, ela entrava no hospital, Mário Leal entrou a primeira vez com um filho surtado, o mais velho, depois ela entrou com o do meio surtado. Outra vez a filha foi com ela no hospital, o médico olhou para ela e falou assim: minha irmã, seus filhos novamente surtaram. A filha olhou chorando e disse: não é nenhum dos meus irmãos, dessa vez é minha mãe que surtou, porque aquela mãe ela não aguentou mais. Você entende? Olha a situação, irmão, dessa família. Não havia mais jeito para ele não encontrava saída. A família olhava e já não acreditava mais. A sociedade piorou. Porém, Jesus acreditava. Jesus acreditava naquele cara. Jesus conseguiu enxergar nele algo que a mãe não enxergava, que a irmã não enxergava, que os irmãos, os cunhados, a sociedade e talvez nem a igreja enxergavam. Mas Jesus enxergou e esticou as mãos para aquele homem. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi seis. Foram muitas vezes. Casa de recuperações ele passou por várias. Concluiu tempo nenhum, um ano nenhum, 3 meses na outra e vai. E Jesus esticando as mãos. Por isso nós dizemos, irmãos, nós não sabemos o tempo da conversão de ninguém. Não sabemos. Na minha vida foi com 35 anos.
Foi com 35 anos, irmão, que eu decidi. Mas quantos amigos meus não conseguiram completar? Você entende? Mas foi com 35 anos. Então por isso a gente precisa sempre estar com as mãos esticadas, para quando a pessoa alcançar nossas mãos, a gente resgatar. E aquele jovem, nós caminhamos juntos, irmão. Não vamos desistir não, velho. Não vamos desistir não. E chegou um dia, esse jovem, ele passou o tempo no centro de recuperação e dessa vez pegou, o cara pegou. O Senhor pegou ele. Pegou o cara. Ele concluiu no centro de recuperação, ele foi um dos melhores alunos, então ele ganhou já o direito de viajar para um outro estado, para trabalhar, congregar. Mas antes dele ir, ele veio aqui no Senado, nós estávamos começando, e ele renovou a sua aliança com o Senhor. Renovou a aliança, porque nós falamos para ele que sem Jesus, ele vai caminhar, ele vai dar passos, mas lá na frente cai. Não tem como. João 15,5, o próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer, irmão. Nada podeis fazer sem ele. Sem Jesus a gente caminha, mas lá na frente a gente já sabe. A gente já sabe que vai cair. Porém, aquele dia ele entregou a sua vida e nós começamos a conversar com ele. E ele disse que havia um desejo dele em se batizar, dar um próximo passo. Ele viajou. Hoje essa mãe, ela está feliz, porque ela sabe que o filho dele está lá em Goiânia, mas o Senhor está trabalhando. E hoje nós recebemos um vídeo dele, irmãos, se batizando, irmãos. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. É uma pessoa entregar sua vida para o Senhor, irmãos. Você entende isso, Juraci? A minha maior alegria, Juraci, foi eu chegar naquele dia lá naquele centro e lhe encontrar se batizando, sendo batizado pelo Senhor, Juraci. Glória a Deus. Você entende o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa? O impacto que isso gera na vida daquele homem que está lá e na vida dessa mãe que está aqui. Ela não surta mais, irmão. Ele também está lá de boa, o outro irmão também. Olha o que Deus faz. Os benefícios, você entende? Os benefícios através daquele grito está consumado. Mas para Jesus chegou naquela cruz, houve um processo. O Senhor passou por um processo difícil. Ele se submeteu por amor a cada um de nós. Se o que Jesus Cristo fez por nós não for suficiente para mudar as nossas paixões, nada mais será. Não vai ser o amor de uma mulher, não vai ser o amor de um homem, não vai ser um site de relacionamento, não vai ser uma música, não vai ser uma festa. Não, irmão. Se Jesus Cristo não for suficiente, nada mais será. Nada mais será. E eu fiquei feliz, irmãos, com aquele homem, com aquele vida que chegou, irmão. Você vê o negão, nem parece aquele cara acabado pelas drogas. A pele do cara ficou bonita, o negão estava todo acabado, rapaz. Ele veio, me deu simpático, retado, rapaz. Está lá e o Senhor trabalhando na vida dele e essa mãe feliz. Você entende, irmão? Glórias a Deus. Havia uma dívida alta, havia um preço impagável, os juros estavam bem altos, uma condenação interna por conta dessa dívida. Mas na cruz Jesus gritou: está consumado, o preço foi pago. Ou seja, Jesus pôs fim à condenação que pesava sobre nós. A condenação que pesava sobre nós, Jesus, ele pôs um fim. O preço está pago. Está consumado. Romanos 8,1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo encarnou essa verdade e começou a propagar entre os gentios. E hoje essa verdade chega até a mim e até a você. Não há mais condenação. Não há mais condenação, irmão. Você entende isso? Glórias a Deus. Cristo pagou toda a dívida. Não há mais culpa. A verdadeira liberdade começa quando nós entendemos isso.
Quando você entende que Cristo já pagou toda a sua dívida e que você é livre, as drogas não podem mais te escravizar, as mentiras não podem mais te escravizar, a roubalheira não pode mais te escravizar, a ganância não pode mais te escravizar, os vícios não podem mais te escravizar, a prostituição não pode mais te escravizar, a corrupção não pode mais te escravizar. Ou seja, o pecado não pode mais te escravizar. Somos livres em Cristo Jesus. O Senhor já pagou a nossa dívida. Somos livres. Hoje eu vim para aqui sem um fardo que estava nas minhas costas. Eu vim feliz aí pelo caminho, irmão. Márcia saiu de manhã, foi na IEB, eu fiquei em casa e eu lendo essa palavra, estudando, eu chorava, eu ajoelhava, eu levantava, eu orava, eu agradecia, eu pulava, porque o grito vinha dentro de mim, Gladson, já foi pago. Toda essa ansiedade, irmão, já foi paga na cruz. O Senhor pagou. Colossenses 2, 14 e 15. Abre aí rapidinho. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus cravou na cruz a cédula da nossa condenação, e Satanás, ele foi despojado, perdeu o poder de nos acusar. O Senhor pegou a cédula, que era a nossa condenação, ele pegou e cravou na sua cruz. E naquele exato momento ele está dizendo assim, ó, eu paguei o preço dos erros de Beatriz. Você não tem mais direito de acusar a Beatriz. Eu paguei o preço dos pecados de Paulo. Você não tem mais como acusar Paulo. Eu, o Senhor, paguei os pecados de Gladson. Você não tem mais como acusar os pecados de Gladson, porque o Senhor pagou e triunfou sobre o inimigo das nossas almas, e toda acusação caiu por terra. Caiu por terra, irmão. Eu lembro que uma certa vez, quando o Senhor me resgatou das drogas, e eu fui passando lá na rua quase um ano depois, na avenida que eu moro, aí eu fui fazer evangelismo no PPI, não, meu Deus, não estava no PPI ainda não, mas já estava já nas ruas aí com os caras aí. Aí eu lembro que um rapaz pediu para sair das ruas, e eu marquei com ele, foi na pandemia, marquei com ele para ele me esperar na porta da igreja, porém a igreja ficava em um bairro que era perigoso, o bairro era perigoso, e lá a galera estava arrancando a cabeça, o vizinho acordou de manhã, eu falei na porta, quem é a cabeça na ponta do cara? Aí eu mandei o cara para lá, para a igreja, para ele me esperar, que eu ia passar em casa para pegar uma alimentação, eu ia dormir com ele na igreja, para de manhã levar para o centro de recuperação. Porém, eu estava chamando o Uber da minha casa para a igreja, nada do Uber querer que se lá era barriga, como é que o Uber vai, velho? 10 horas da noite, nada do Uber aí, e eu chamando o Uber, e Márcia não, vai de Uber, vai passando as horas. Meu irmão, quando eu fui olhar, já era 12 e pouca da noite. Eu falei, e agora? Mas o cara estava na ponta da igreja, vamos pegar o cara, vamos fazer o cara de lá, velho. Vamos pegar o cara. E minha mãe e Márcia dizendo assim, vê se pega o Uber, coisa e tal. Eu não menti, eu não menti. Mas a hora que eu fiz, botei a mochila nas costas, olhei pra mãe e falei, já fui. Aí nem esperei a mãe dizer assim, já chegou, nem pega parti, abriu com a mochila, mas me encontrei com um cara. Quando eu fui subindo lá na rua, era 12h30 mais ou menos. Tinha muito tempo que eu não subia esse horário, né? Eu estou subindo lá na rua, você não sabe o que aconteceu. Quando eu fui subindo, aquela vizinha, todo mundo, quero ver se só lá na minha rua tem essa vizinha, ou na rua de vocês já tem. Aquela vizinha que dorme tarde, que não pode ver uma porta abrir que ela tá. Vai eu subir na ladeira. Quando eu fui subir na ladeira, não, pensando que não, meu Deus, louvando a Bahia subindo. Que
eu tenho que pegar minha caminhada andando. Daqui a pouco só vi uma voz falando bem assim, ó. Assim mesmo no escuro, eu tomei um filho da... Que é isso, cara? Tá repreendido. A vizinha, a penúltima casa lá em cima, eu vou embaixo, ela disse, eu olhei, sabe o que ela disse? Eu sabia que era baratinho dele esse negócio de igreja. É pra ele usar as drogas dele. Assim, minha irmã, aquela mulher foi usada pelo inimigo ali. Pense um peso que veio sobre mim, irmão. Me deu uma tristeza que no outro dia eu segui minha caminhada, mas eu fui triste. Eu não consegui ter paz, né? No outro dia eu comentei com Márcia. Não foi, Márcia? Falei com Márcia. Márcia, não sabe o que aconteceu? A vizinha, rapaz. Eu fui chorar, irmão. Eu falei, rapaz, que coisa é isso? Meu irmão, comecei a chorar. Até que eu fui para as escrituras. E quando eu li, para que eu vi que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os meus erros foram pagos na cruz. Hoje eu sou uma nova criatura. E eu não vou voltar mais para aquele lugar. Entendeu? E eu tive paz com aquela vizinha. Não fiquei mais chateado com ela. Ela já procurou problema com outras pessoas lá também. E eu tenho orado pela vida dela. Mas, irmãos, nós precisamos entender isso. Que o preço foi pago. Às vezes na nossa vida vai acontecer coisas, ou diante de alguns problemas, talvez a gente vai usar de uma palavra que não é para ser colocada no momento. E tem pessoas que vão usar, você é crente? É assim que você é crente? Irmão, isso aí é barril você ouvir isso. Você é crente assim que você é crente? Nós somos seres humanos, nós erramos também. Nós passamos por problemas difíceis, às vezes a gente não acorda bem também, gente. Nem sempre a gente está bem, tem uns problemas. A diferença é que tem o Espírito Santo que nos constrange, nos converte e nos coloca novamente em seus caminhos. Amém? Nenhuma condenação há. Por quê? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos deu uma nova identidade. Depois, antes de Cristo, éramos uma criação. Depois de Cristo, nós somos filhos. Filhos de Deus. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que Paulo está dizendo aqui? Que precisamos estar firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não para nós ficarmos debaixo do jugo da servidão. Se Cristo nos libertou, somos livres. Nós não podemos ficar mais escravizados. Ele já morreu, e nos libertou. Foi essa verdade, Beatriz, essa verdade aqui nessa carta de Paulo que trouxe mais clareza para mim quando eu estava encharcado pelo crack. E eu olhei para essa palavra e eu vi que eu era livre, que o Senhor me libertou. Então o crack não foi mais um agrilhão na minha vida. A cocaína, as coisas erradas que eu fazia, a prostituição deixou de ser uma prisão, porque eu tomei posse da liberdade ao qual o Senhor me deu. Se eu volto para essa prática, sabe o que é? Eu mesmo estar voltando para a cadeia da qual eu fui liberto. Eu estou voltando para essa prática, é eu voltando para o lugar ao qual o Senhor já me libertou, aonde Ele já me tirou. Mas não foi agora, em 2015 não, foi lá na cruz. O Senhor já havia morrido por mim e libertado. O que eu precisava, irmãos, era só entender. Só entender. Hoje, irmãos, através dessa liberdade da cruz, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, eu não consigo me prender mais em nada. Eu não consigo, Bia. Até uma série que eu começo a assistir, que série é viciante, né? Você assiste uma série, outra série, rapaz, o episódio, ele deixa sempre no pontinho para você entrar no outro, rapaz. É do inimigo esse negócio também, né? Acaba uma série, você quer assistir outra, 40 minutos, aí vai. Quando eu assisti, olha quando ele aparece, peraí, não quero mais, não quero nessa mais não.
não me deixo mais, irmão. Depois que eu larguei as drogas, eu tenho 9 anos, 10 anos sem tomar um gole de café. Mas lá se você não bebe café, graças a Deus que o café está caro, irmão. O Senhor me libertou lá atrás, porque ele já sabia que o café fica caro. Mas a negona ali toma um café leve. Tem que falar com essa negona aí. A negona toma um café leve. Você chegou lá em casa, o suco é comigo, o café é negona, o cafezinho aí, o cafezinho não fala café. Mas o interessante, irmão, que o Senhor me libertou, porque o café era um ponto de contato com o cigarro. Se eu tomasse o café, eu tinha que fumar o cigarro, então eu larguei o café. E hoje eu fico em paz, sem o café, irmão. Eu me afastei dos pontos de contato, dos lugares, de pessoas que me levavam àquele lugar. Pessoas, quando veio a minha conversão, teve pessoas que disseram que eu estava tirando onda. Os amigos que iam para minha casa, que às vezes eu pegava nos barrancos, caído, levava para minha casa a tomar banho, era uma confusão na entrada da minha casa. Esses caras fizeram gestos obscenos para mim, disseram assim, fica aí na sua vidinha de crente, e me deu aquele dedo. Olha que onda, irmão. Foi. Para eu comprar o pão, tipo, a padaria era ali, ó. Sabe onde eu comprava o pão? A padaria era ali, e aqui na barraca, aqui era a barraca onde eu ficava com os caras. Para eu não passar por esse lugar, quando eu comprava o pão lá no comércio. 4 meses, irmão, sem passar na frente do bar onde eu ficava com os caras. 4 meses. E aquilo tudo foi importante para a minha vida hoje. Hoje, lembra daquele amigo? O cara vai para a célula lá na minha casa, velho. Os outros que fizeram aposta, os caras fez rifa para saber quanto tempo eu ficar na igreja. Os caras caminham comigo. Tem um que está hospitalizado, agora para fazer cirurgia, mas quando sair de lá vai vir congregar com a gente aqui, ele e a família dele também, irmãos. Peço a Deus, a vocês que coloquem ele na oração de vocês, porque ele se questione dos seus próprios pecados. Há 25 anos atrás nós estávamos em uma laje fumando crack. Eu fui para casa 1h da manhã e ele ficou, e ele tomou uma queda da laje. Ele caiu na outra laje e caiu em cima dos ferros da laje de baixo. Quem foi tirar ele dos ferros foi o corpo de bombeiro. Isso vai fazer 30 anos. Até hoje ele sofre com as consequências. É um homem de Deus, mas a saúde debilitada. Ele está carregando uma bolsa do lado. Está lá para ser regulado para fazer a cirurgia. Mas ele está feliz no Senhor. Porque ele entende que o Senhor amou ele tanto que deu mais uma oportunidade. Você entende? Amém, irmãos. É tão bom, irmãos, pois estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a nos colocarmos debaixo do jugo da servidão. Firme na liberdade com que Cristo nos libertou, não seremos mais escravos dos nossos vícios. Firme na liberdade com que Cristo nos libertou, não seremos mais escravos da nossa ganância, da prostituição, da soberba, do adultério, da idolatria. Firme na liberdade com que Cristo nos libertou, não seremos mais escravos do pecado. Está consumado. Que possamos estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? Amém. A culpa acabou, a lei foi cumprida, o diabo foi derrotado e a liberdade foi inaugurada. O grito no Calvário não foi de dor, mas foi um grito de vitória. Glórias a Deus. Se coloque sobre os seus pés. Feche seus olhos.